Opa galera, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no Off Carnaval e hoje nós iremos fazer o PQT de São Paulo com análise do desfile da Escola do Brás. Eu tô falando da Colorado. Bom, e antes de começar eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, curta, comenta, compartilhe para ajudar aqui no engajamento. Esse é o seu novo canal sobre Carnaval. Vamos começar o vídeo, puxa a vinheta. Explicar o porquê do meu desaparecimento aí por uma semana, não ter publicado nenhum vídeo. Primeiro em respeito à Semana Santa, né? Que como eu sou católico, então tento prezar pela Semana Santa, então ter um compromisso bem maior com a questão espiritual. E nesse início de semana aí eu tive um problema aí com a bicicleta, que eu acabei batendo o pé e eu tive que me cuidar melhor, mas agora já tá tudo ótimo. Então eu vou gravar já uma sequência bem mais rápida para tentar repor esse tempo perdido, para que vocês não fiquem sem vídeo e comece a sair mais coisas. Porque tem muita informação já do pré-carnaval que já tá saindo e eu não terminei nem do ano passado. O carnaval tem mais 13 vídeos contando com ele. A Colorado do Brás foi a segunda escola a passar pela passarela do samba de São Paulo e apresentou o enredo A Bruxa Está Solta, Senhoras do Saber Renascem na Colorado. Um enredo que tentava falar sobre a Inquisição das bruxas, questão de como as bruxas eram perseguidas e como a bruxa está dentro do imaginário brasileiro no desfile da Colorado. A Colorado, que tem um retrospecto no grupo especial, que em 2022 a escola caiu, homenageando Carolina Maria de Jesus, em 2023 a escola desfila no acesso 1, em 2024 a escola fica em segundo no acesso 1, sobe ao grupo especial em 2025, e faz o desfile por enredo Afoxé Filhos de Gange e escolhe a segunda posição para o Carnaval de 2026. Bem, agora um desfile da Colorado foi bom, foi um desfile empolgante, brincou bastante com o imaginário, um samba que eu não acreditava deu certo, mas é um desfile falhoso, que tem problemas que a gente precisa analisar eles para explicar o porquê que Colorado brigou para não cair. Bem que tiveram escolas que foram piores, mas a Colorado brigou para não cair. Isso foi um pouquinho da gota do iceberg que precisa ser corrigido para os próximos carnavais. A Colorado, que é uma escola que se ela quiser brigar para mais coisa, ela tem que mudar bastante coisa. E não é impossível não, tá? Isso eu acho que é totalmente possível, mas no final eu vou falar mais sobre isso, tá? A comissão de frente da Colorado do Brás, ela tentou retratar as bruxas e a questão da feitiçaria, e como que elas preparam a poção, né? A poção mágica delas num tripé. Um tripé bem acabado, bem feito, e que no final das contas tinha um caldeirão que se associava do tripé e que ele brincava um pouco na avenida. Depois a dança voltava pro tripé e uma das bruxas começava a levitar. Foi um início bem legal da Colorado. Bem feito, assim, uma comissão de frente muito boa, mas teve 2 décimos aí descontado, teve um 9.8, mas que acabou sendo descartado por falta de sincronismo. Eu não vi essa falta de sincronismo, eu vi uma criatividade muito boa nessa comissão de frente, mas uma crítica que eu tenho é que o gancho que puxou a bruxa para fazer ela levitar estava muito aparente, poderia ter escancarado, ter escondido um pouco melhor isso, mas assim, eu acho que é implicar demais. Mas é um detalhe aí que eu acho que é legal a gente ressaltar. Bem, o casal de mestre sala e porta-bandeira dançou de forma ok, mas teve 2 décimos aí perdido, tendo um décimo de fato sendo perdido, mas os 2 teve desconto, né? Teve a questão do descarte, e a escola perdeu esses décimos por desequilíbrio, porque é desencontro no caso, desencontro entre o casal, e uma falha que foi a ausência de um movimento inconclusível entre o casal. Fez a dança e não concluiu um dos movimentos obrigatórios e perdeu um décimo na visão de um dos jurados. Tá? Vamos à minha concepção. Eu fui uma dança ok, uma dança que pra mim 10, não vi muito problema na dança da Colorado, e que passou bem, representou muito bem esse casal de Marcelo e Porta-Bandeira, o pavilhão da Escola do Brás. A Vermelho e Branco também teve um problema na harmonia, que perdeu muitos décimos, tá? A escola perdeu 0,6 décimos, e é coisa pra caramba, hein? É uma coisa que a escola precisa corrigir, e é muito por conta do samba enredo. O trecho desafia toda a norma dessa conversão, ou melhor,
Grande parte da segunda parte do samba enredo não eram cantadas em sua totalidade pelos componentes da Colorado. Resultado, caneta. Simplesmente isso. A maioria dos jurados descontou ponto pela Colorado. E de forma muito justa. Porque eu senti um pouco de ausência nessa parte. A escola cantou de fato, os componentes cantaram, estavam bem animados. As primeiras partes do samba e o refrão principal e o refrão do meio. Só que essa segunda parte eu senti meio que uma ausência disso. Que foi bem descontado aí pelo júri da liga. A evolução. Não achei uma evolução boa, mas também não achei uma evolução ruim. Porém, a escola foi muito descontada por abrir grades. Eu expliquei no último vídeo o que é grade, se você quiser assista aí o vídeo. A escola passou muito do número de grades em alguns aspectos e acabou sendo descontado 10º por 10º, que acabou sendo muito precioso. Além também de variação de velocidade, que parecia que a escola vinha num efeito meio que sanfona. Um espaçamento muito grande entre as alas e as alegorias de início, e a comissão de frente e as alas. Isso ficou muito aberto e acabou perdendo pontos preciosos. Isso é verdade, tá? Realmente eu vi isso. E assim, eu não sei se um décimo era... Um décimo já acho que já era de bom tamanho pra perda disso, porque a evolução é um quesito muito cruel e você não pode abrir buracos, principalmente quando se trata no início. E que não é relativo, não é subjetivo não, tá? Abriu muito espaço, filha, caneta, não tem muito o que fazer nisso. Eu não vi problemas na bateria da Colorado do Brás. Só que tiveram 2 jurados que viram. E um deles teve a façanha, boa vontade, podemos dizer assim, do jurado, que ele deu 9.4 para Colorado do Brás em bateria. O jurado ficou literalmente à frente do recuo, tirou 6 décimos da Colorado. E se tratando do Carnaval de São Paulo, em que o descarte bizarramente vale como modo de desempate, a escola, uma possível briga pelo rebaixamento, poderia ter sido rebaixada por conta de bateria. Tudo bem que muitas escolas foram penalizadas com muito rigor por esse jurado, mas assim, 9.4 eu não vi esse problema não, tá? Eu vi uma bateria ok, uma bateria nota 10, que conseguiu fazer chover com um samba que eu não acho um dos melhores, mas que teve, assim, na visão desses jurados, problema de desencontro, que seria o descompasso, entre tamborins, erro de surdo em bossa, e bizarro, erro e falta de sincronismo e criatividade. E assim, eu não vi nada disso, tá? Eu acho que assim, é uma bateria que superou, tá dentro do padrão e foi muito boa. Acho que tiveram bossas dentro do samba, muito boas, muito bem criativas. Tudo bem, isso pode ser técnico, mas assim, velho, 9.4 em bateria? 9.4? Teve 2 jurados que deram 10. 9.4 em bateria? Tá errado isso. Ah, mas enfim, tá aí uma crítica aí. Mas a escola de fato, se eu for pensar em descarte, a escola só perdeu 1 décimo, porque eu tenho outro jurado que deu 9.9, tá? O enredo que perdeu 4 décimos, né? Mas de fato só foi perdido 2. Uma difícil associação em algumas partes do cortejo, tá? A alegoria 4, principalmente, estava com uma difícil leitura, mas daqui a pouco eu explico melhor sobre isso. Teve uma parte que fala sobre Matinta Pereira, que não foi muito bem explicado, que é uma lenda brasileira sobre a questão das bruxas, que não estava muito bem clara. Além disso, teve um erro de analogia, um erro de histórico, de que a Inquisição das bruxas foram colocadas antes de falar da questão do Egito Antigo e dos rituais de bruxaria. Só que isso é um erro de história, isso é um erro clássico, um erro básico, um erro de concepção. Por quê? Porque é nítido, se você pegar na história, veio o Egito Antigo primeiro, depois veio as bruxas. Não faz sentido você inverter essa ordem, não ficou correto. Então, uma caneta bem justa aí para Colorado nessa questão de enredo, tá? Na paz do julgamento, o Abre Alas foi trocado com o casal de mestre-sala porta-bandeira, que isso também carretou em uma perda de 1 décimo aí, tá? Então, assim, um enredo que a escola precisa pensar primeiro na construção da pasta para os próximos anos. Segundo, a escola tem que fazer uma pesquisa um pouco mais densa do enredo para quiser fazer e repensar melhor, porque é um enredo legal. Acho que a Colorado pode pensar numa identidade assim, de fazer enredos mais soltos, mais leves. Só que não é porque é leve e solto que vale qualquer coisa, não. Tem que pensar um pouco melhor naquilo que a escola quer fazer. Fantasias, elas foram muito bem feitas, só que uma ou outra tinha falhas de acabamento. A escola chegou a ter 4 falhas de acabamento que
acarretando a perda de 1 décimo. Sim, no Carnaval de São Paulo é isso. 3 falhas de acabamento você não perde ponto, mais 4 você já começa a perder 1 décimo. A escola perdeu 2 décimos, mas só um foi descartado. A escola ganhou 10 em alegorias e adereços, tá? Mesmo assim, eu faço questão de analisar com vocês as alegorias da Colorado do Brás. Vamos começar com o carro abre-alas, que a escola trouxe um tremendo de um carro abre-alas, para mim um dos melhores do ano. Um dos melhores carros que a Colorado já fez nessa história. Com esse feitiço, a Casa da Bruxa, com essa imagem assustadora, muito bem feito, nas cores preta e roxa, bem vibrante mesmo. E com essa cara de morte aqui, parabéns aí para a equipe que fez, pro Carnavalesco, pela essa criativa ideia. O segundo carro, ele tentou trazer um pouco a questão da coruja, só que assim, eu acho muito difícil o entendimento e a leitura desse carro. Porque o que esse carro tenta trazer? Uma questão da Matinta Pereira, que sim, é a questão que eu tinha falado que ficou difícil de entender na parte do enredo. E não entendi, não dava pra entender o que isso daí tava querendo dizer. E não ficou muito claro. E tem pessoas aqui que parecem ser... Sabe, não ficou muito fácil o entendimento disso não. Tá? Desculpa, eu não consigo explicar isso porque realmente ficou difícil entender e fazer essa associação à lenda. O terceiro carro, ele já tentou mexer mais com o imaginário brasileiro das bruxas, que ele tentou trazer mais as bruxas, desenhos nas animações que a gente vê. Então a gente tem a Cuca, a gente tem a Dona Clotilde, a bruxa de 71. Enfim, tem várias bruxas que são simbolizadas aqui. A do Pica-Pau também, principalmente, na vassourinha. E foi um carro, eu acho que bem criativo, mas assim, dava pra perceber que ele é um caixotão enfeitado, né? Mas eu acho que a ideia por si do carro foi bem criativa, mas ficou um caixotão, né? E o último carro é um carro bonito, ele é bem inferior aos outros e tem uma difícil leitura nesse carro. Eu não consigo entender o que esse carro tem a ver com o mundo das bruxas. Mesmo tentando ler a justificativa do jurado, eu não consegui entender o que esse carro representa em questão das bruxas. E assim, eu acho que é um erro que devia ser descontado em alegorias também, tá? Isso aqui, tanto o segundo carro quanto o quarto, difícil entendimento aí pra mim. Se você entender, coloca aí nos comentários, mas achei difícil, muito difícil o entendimento. E por fim, o samba enredo, que ganhou 40, gabaritou. E é um samba que tem problemas muito clássicos aí na segunda parte. E assim, é um samba que não é vibrante. Não é porque ele deu certo que ele não apresenta falhas. Pra começar, não é um samba vibrante. Então assim, é um samba que é difícil você começar a gritar. Por quê? Porque você tá falando de perseguição, tá falando de morte, você tá falando das bruxas que foram perseguidas. Então assim, não é tão fácil gritar. A segunda parte é bem truncada, bem difícil de cantar. Tem alguns momentos que estão em tons mais baixos e que é meio difícil você cantar. Tipo, no trecho, eu sou a flor que existe por minhas irmãs, a chama que insiste em cada manhã que desatina toda a norma dessa conversão. Não é tão fácil cantar isso. Nem o início, né? Calejada na insana, narrativa de terror, onde o medo se disfarça, na imagem que você criou. A magia não está no assobio, é do meu feitio enfrentar o opressor. Também não é fácil cantar isso. E assim, sabe, é um samba que não é pra 10, tá? Não acho que é um samba pra 10, respeito aos compositores, mas assim, não acho que 40 pontos são justos pra esse samba não, tá? Pensar também, né, o quesito samba enredo, ele é bem mal julgado em São Paulo, acho que a gente devia repensar isso daí pros próximos anos. Conclusão, um desfile satisfatório pra Colorado do Brás, um desfile bem descontraído, um desfile com um tema que poucas vezes foi explorado, eu nunca vi esse tema ser explorado, apenas sobre as bruxas. E eu acho que é um caminho que a escola podia seguir. Criar uma identidade nesses enredos que são um pouco descontraídos, sabe? Não necessariamente focar... A Colorado, ela poderia criar uma identidade e pensar em coisas até maiores do que só permanecer em especial. Ela podia começar a pensar em colocações maiores, quem sabe uma vaga nas campeãs, porque o Carnaval de São Paulo ele é muito técnico. E a técnica pode ser corrigida, sim, entre os dirigentes da aula e os compositores, enfim, entre a comissão de carnaval da Colorado. Então eu achei um desfile bom, mas no detalhe, na técnica, ele teve problemas, o que fez a escola ficar em 11º lugar. Brigando aí pelo rebaixamento, a escola conseguiu permanecer no grupo especial para 2027. E aí, concorda com a minha análise? Não concorda? Gostou do desfile da Colorado? Eu achei muito legal.
mas fica nisso, tá? Ficou um desfile muito legal, me impressionou porque eu achava que a Colorado ia vir pior. E alguns quesitos me surpreenderam, outros nem tanto. Mas esse é a análise do desfile da Colorado do Brás. Obrigado por assistir, até a próxima com a análise do desfile da Dragões da Real. E vamos trazer mais vídeos para acelerar o que foi perdido, o tempo que foi perdido. Beleza? Até uma próxima.